Revelação divina. 3 motivos sagrados para seu matrimônio profético com essa pessoa. Na pequena comunidade rural de Minas Gerais, o ar era impregnado de fé e tradição. Maria, uma jovem de 24 anos, sempre viu nas flores que adornavam as capelas e nas igrejas centenárias um reflexo do amor divino. Desde pequena, seus pais lhe ensinaram que a fé em Deus era a luz que guiava os caminhos. Agora, casada com Pedro, um trabalhador do campo que a amava, mas não compartilhava do mesmo fervor espiritual, Maria se achava em um dilema. Seu coração, frequentemente atraído por João, um jovem carismático e fervoroso da igreja, apresentava uma batalha interna, o amor terreno versus o amor celestial. A comunidade estava passando por momentos sombrios. Brigas entre vizinhos aumentavam, e a morte trágica de um membro querido da congregação deixou todos em estado de dúvida. Maria, buscando consolo, se dedicava fervorosamente à oração. Mas, em meio ao desespero, uma pergunta a consumia: o amor por João é apaixonante, mas será que é suficiente sem um alicerce firme nas promessas de Deus? Desesperada por um sinal que iluminasse seu caminho, Maria decidiu jejuar e orar. Uma noite, após horas com a alma elevada, sentiu uma presença sobrenatural. Seu coração palpitava, e, quando viu a luz suave que a envolvia, sua mente se acalmou. Ali, em um êxtase de fé, uma voz suave e poderosa lhe revelou os 3 motivos sagrados que confirmavam que João era o homem escolhido por Deus para sua vida. O primeiro motivo, dizia a voz, é que este amor fortalecerá sua fé, Maria. Juntos, vocês serão um farol de luz para aqueles que buscam a verdade. Em um momento, Maria sentiu como se uma corrente de energia divina a envolvesse, aquecendo-a de dentro para fora. Ela visualizou sua vida ao lado de João, e como seus sonhos se entrelaçariam em um céu de esperanças renovadas. O segundo motivo é o chamado. A revelação continuou: vocês têm a missão de transformar esta comunidade. Seu amor será a semente que fará brotar um renascimento espiritual entre os vizinhos desgastados pela dúvida. O coração de Maria pulava de alegria. Ela imaginou suas orações ressoando em cada lar, unindo as pessoas em um só propósito. E, por fim, o terceiro motivo é que seu matrimônio será um testemunho vivo da graça divina. Não apenas uma união, mas uma aliança selada no céu, afastando as trevas da dúvida e trazendo esperança. Com essas palavras, Maria sentiu uma lágrima de alegria escorregarem em seu rosto. A promessa de um futuro luminoso a esperava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Tomada por essa revelação, Maria sabia que sua vida estava prestes a mudar. Contudo, a dúvida ainda persistia. Como convencer João, que ainda não havia compreendido plenamente o chamado divino, a aceitar esse plano sublime? A tensão crescendo em seu peito a fazia hesitar. O amor que sentia também poderia criar divisões na congregação que tanto amava. À medida que se preparava para compartilhar sua nova visão com João, um novo dilema surgiu. Em um momento em que a comunidade flutuava entre fé e incerteza, Maria se questionava se sua escolha traria união ou separação. E assim, com um futuro em aberto, a revelação rumava para um destino que poderia modificar não apenas a vida deles, mas também o coração daquela comunidade tão querida. O amanhecer seguinte trouxe consigo uma luz suave, como se o próprio céu estivesse sorrindo para Maria. Ela acordou com uma esperança renovada, mas a dúvida ainda pairava sobre sua mente. Como abordar João? O que dizer? A ideia da revelação estava martelando em seu coração, mas a possibilidade de não ser aceita fazia hesitar. Enquanto o dia avançava, Maria caminhou pela pequena fazenda com uma sensação de inquietude. O aroma da terra molhada, depois da chuva, enchia o ar, e as flores silvestres dançavam ao vento, como se a natureza também esperasse alguma transformação. Quando olhou para o horizonte, lembrou-se das palavras da voz que a guiara na noite anterior.
Aquela força divina ainda sussurrava em seus ouvidos, encorajando-a a dar o passo necessário. Chegou o momento em que ela soube que não poderia adiar mais. Maria decidiu que a lembrança de Nosso Senhor seria seu escudo. Após o almoço, tomou coragem e caminhou em direção à casa onde João costumava ajudar com os afazeres da comunidade. O caminho estava cheio de lembranças, os risos e as conversas que um dia compartilharam a faziam sentir uma mistura de emoções. Ao chegar, Maria viu João sentado no alpendre, olhando para o céu. Ele parecia profundo em pensamentos, a luz do sol prateando seus cabelos escuros. Maria se aproximou, seu coração disparando, mas algo dentro dela a encorajava. João, disse ela, com uma voz suave, posso falar com você? João virou-se, um sorriso confortante iluminando seu rosto. Claro, Maria. O que há com você? Ele notou a seriedade em seu olhar e imediatamente se sentou mais ereto, atento. Eu tive uma experiência poderosa essa noite, começou Maria, piscando contra a emoção que quase a fez hesitar. Senti a presença de Deus e recebi revelações que mudaram tudo para mim. Eu creio que você e eu temos um propósito juntos. João inclinou a cabeça, interessado. Um propósito? O que você quer dizer com isso? Maria respirou fundo e começou a falar sobre os 3 motivos. Ela descreveu cada um, com detalhes que vinham de sua alma, como se fosse uma oração em voz alta. João escutava atentamente, suas feições passando pela dúvida, curiosidade, finalmente, surpresa. Então, você acha que somos chamados para isso? Perguntou ele, com um olhar genuíno de questionamento. E se não fizermos isso da maneira correta? E se acabarmos dividindo a comunidade em vez de unindo? As palavras dispararam no coração de Maria, uma resposta pronta que havia se formado durante suas horas de oração. João, o amor verdadeiro não é apenas sobre nós, mas sobre o que Deus quer fazer através de nós. Às vezes, o que parece divisão é apenas um estágio de crescimento. O Espírito pode usar nossas vidas para renovar esta comunidade ferida. Ele olhou fixamente para ela, contemplando suas palavras com seriedade. O silêncio se estabeleceu, pesado com a carga das decisões que estavam por vir. Naquele momento, Maria desejou que ele pudesse ver a luz que ardia em seu coração, a mesma que havia guiado tão firmemente. Entretanto, mesmo após toda a bravura, uma preocupação brotava na mente de Maria. Quais seriam as reações da comunidade? Como eles, que estavam tão divididos, receberiam sua união? E bem no instante em que João parecia prestes a responder, uma nuvem escura deslizou pelo céu, obscurecendo o brilho do sol e trazendo um leve frio ao ar. Maria sentiu um arrepio, como se algo estivesse prestes a mudar. Maria, disse João com um olhar tenso, acho que precisamos orar sobre isso. Não temos apenas que pensar em nós dois, mas em todo um povo. A mudança de coração não é fácil, não é mesmo? E se eu não estiver à altura desse chamado? Com essa pergunta brotando no ar, Maria percebeu que a jornada estava apenas começando. O caminho para a transformação que aguardava não seria trivial e as respostas que buscavam ainda estavam por vir. E assim, naquele dia nublado, Maria sabia que novos desafios os aguardavam. O que o Senhor reservava para eles? Qual seria o próximo passo nessa jornada de fé? A manhã seguinte trouxe uma brisa leve e cheia de expectativa. Maria sentia que a atmosfera ao seu redor estava vibrando, como se a própria natureza estivesse em sintonia com seu coração inquieto. O céu, ainda coberto por nuvens, parecia refletir suas dúvidas, mas havia algo profundamente esperançoso na maneira como a luz filtrava através delas. Maria havia passado a noite em claro, suas mãos segurando firme a Bíblia, enquanto orava por direção. Senhor, estou pronta, sussurrou, implorando por clareza. Ela buscava a confiança que sentia ter, mas que se dissipava a cada pensamento sobre a comunidade e as reações que poderiam acarretar seus planos. Quando chegou a hora de se encontrar com João novamente, Maria estava decidida. Não mais hesitante, mas firme na missão que acreditava ter recebido. A lembrança de cada passo que dera até ali era calorosa, como se cada uma de suas experiências fosse um tijolo na construção espiritual de sua fé. No caminho para a pequena praça da vila, Maria encontrou alguns moradores. Eles trocavam olhares e sorrisos, mas ela sentia tensão no ar.
Murmúrios surgiam a todo momento. Comentários sobre a divisão, sobre o que poderia acontecer se a verdade fosse revelada. E se não aceitarem, pensou, o coração acelerando. Ao se encontrar com João, ele estava esperando, seu rosto refletindo a mesma determinação que ela sentia no peito. Estava rezando por nós, disse ele, cheio de sinceridade. Estou pronto para o que Deus nos revelou, mas também ansioso. Maria respirou fundo e, ao sentá-los em um banco de madeira na praça, viu que outros começaram a se reunir ao redor. Curiosos, eles esperavam saber o que havia entre os dois. Mais do que um simples interesse, era uma sede de esperança e mudança. Queridos amigos, Maria começou, sua voz se elevando ligeiramente. Hoje estamos aqui para compartilhar algo que cremos ser do céu. Nós acreditamos que Deus tem um propósito para nós dois e queremos que todos façam parte disso. Os olhares se voltaram para ela. Sentiu-se vulnerável, mas também poderosa naquela declaração. Não é apenas sobre nós, mas sobre a comunidade que todos nós amamos. O que isso significa para nós? Um homem da multidão interrompeu, e a pergunta soou como um sinal de apoio, mas também de medo. Isso significa que queremos que juntos possamos curar feridas, construir pontes e unir forças em amor. Recebemos uma visão de mudança, um chamado para que a verdade prevaleça nos corações de cada um de vocês, respondeu João, sua voz resonando em poder. O murmúrio aumentou, e a ansiedade se mesclou à esperança. Maria olhou ao redor e viu rostos inicialmente céticos começando a se abrir. O amor de Deus é capaz de fazer o impossível. Ninguém sabe como isso será, mas o que sabemos é que não estamos sozinhos. Uma mulher do grupo falou, sei que há incertezas, mas também sei que Deus pode nos mudar. Que maravilha seria ver nossa comunidade unida novamente! Essas palavras foram como água fresca para a alma de Maria. Ela olhou para João, e seus olhos refletiam um entendimento mútuo. A sensação de unidade e de um propósito maior estava crescendo ali, à medida que outras pessoas começaram a se manifestar, compartilhando suas próprias esperanças e receios. No entanto, um frio cortante ainda pairava sobre a praça, lembrando-os que a resistência à mudança poderia ser mais forte do que esperavam. Enquanto o grupo falava e orava juntos, núcleos de divisão ainda se formavam entre aqueles que preferiam as coisas como estavam. E as nuvens no céu pareciam voltar a se fechar, como se não fossem os únicos com dúvidas. Será que estamos prontos para tudo isso? Maria se perguntou, e a resposta ainda estava distante. Mas uma certeza começou a se estabelecer em seu coração, a conversa era apenas o início. A luz que estava surgindo entre eles poderia se dissipar ou iluminar um novo caminho. Qual seria a decisão coletiva? Seriam capazes de enfrentar não só as suas próprias incertezas, mas também as das pessoas que os cercavam, e assim, naquele momento carregado de tensão e esperança, Maria sabia que o desafio estava apenas começando, e que a intervenção de Deus seria necessária para que cada um pudesse ver a verdade da revelação se concretizando. O futuro parecia promissor, mas, ao mesmo tempo, tinha um peso que não podia ser ignorado. Eles estavam prestes a dar um passo em direção a um novo destino, uma nova jornada que poderia mudar tudo para sempre. Mas o que mais Deus preparava para eles? Que outras revelações estavam à espreita, aguardando o momento certo para serem reveladas? O sol começou a se esconder atrás das nuvens, como que sentindo a tensão palpável na praça. As vozes aumentavam, alternando entre sussurros e declarações cada vez mais audaciosas. Maria sentia seu coração pulsar, a adrenalina correndo em suas veias. Deus, nos guie, pedia mentalmente, enquanto olhava para a multidão que se formava ao redor deles. No fundo, todos nós desejamos unidade e paz, continuou ela, tentando ecoar o sentimento de esperança que começava a brotar. O amor de Deus nos chama a ir além daquilo que é confortável. O que aconteceu antes, as divisões, o medo, tudo isso pode ser superado. João a apoiava, sorrindo. Ele levantou a mão, pedindo silêncio gentilmente. Estamos aqui para trazer à tona o que Deus tem em nosso coração. Um novo começo pode ser um desafio, mas é assim que milagres acontecem. Suas palavras ecoaram, ressoando nas almas presentes. Subitamente, uma voz firme se destacou, atravessando a multidão.
Era um homem com uma expressão dura, olhares conhecidos de muitos naquela vila. E se essa mudança for apenas um capricho de vocês dois? O que garante que vocês estão certos? A expressão de desconfiança era visível. Ele não estava sozinho. Vários rostos ao redor franziram a testa, preocupados. Maria sentiu um frio na barriga, mas sabia que esse momento era crucial. Amigo, respondeu ela com suavidade. Entendemos suas preocupações. O que estamos compartilhando não é de fato sobre nós, mas sobre um chamado de Deus. Não sabemos todos os detalhes, e pode ser que o caminho não seja fácil, mas confiamos que a verdade se revelará. E todos vocês estarão conosco, nesse processo de descoberta. As palavras de Maria trouxeram um silêncio contemplativo, um vislumbre de esperança entre os reticentes. Uma mulher se aproximou e falou: se Deus está no controle, quem somos nós para duvidar? Aqueles murmúrios de fé começaram a se espalhar, como chamas de um fogo que aquecia aqueles corações angustiados. A atmosfera começou a mudar, e entre sorrisos nervosos e olhares esperançosos, a vontade de se abrir para o novo estava nascendo. A comunidade tinha um caminho a percorrer, mas estavam juntos. E isso era um dos maiores presentes que poderiam ter um propósito compartilhado. Maria sentiu esperança renascer dentro dela. Amigos, a beleza da fé é que sempre há espaço para o imprevisto. Tal como um vaso de barro, a vida pode ser moldada e transformada. Ela fez uma pausa, esperando que cada palavra penetrasse nas mentes e corações presentes. Deus quer que desçamos juntos a um novo rio, onde as águas renovadas da graça e do perdão podem fluir livremente. A mudança de tom na praça despertou uma energia nova. Olhares antes desconfiados agora refletiam curiosidade e certo carinho. O homem que havia questionado parecia mais suave, o frio em seu olhar se dissipava como a névoa ao nascer do sol. O contraste entre a dúvida e a esperança era palpável, e ali, naquele espaço agora eclético, Maria sentiu o amor de Deus envolvendo a todos. Mas então, uma estrondosa trovoada ecoou ao longe, dissipando a suavidade das palavras. Nuvens pesadas se aproximaram, trazendo à tona um alerta de que nem tudo estava resolvido. Que tempestade se aproxima, Maria pensou, enquanto se virava para olhar o céu. Ela sabia no fundo de seu ser que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Poderiam a fé e o amor resistir a essa tempestade? Estaríamos prontos para o que viria a seguir, quando Deus decidir agir de maneira sobrenatural. O que mais devemos enfrentar para que a revelação se cumpra? Maria questionou em seu coração, sentindo que o destino daquela vila estava prestes a mudar para sempre. A tempestade pairava no ar, mas não apenas atmosférica. O murmúrio da multidão era um sinal de que algo grande estava prestes a acontecer. Maria, em meio à incerteza, sentiu a presença do Senhor como um manto de calma que a envolvia. Deus está aqui, pensou ela, enquanto olhava nos olhos das pessoas ao seu redor. A esperança estava se alargando em seus corações. Outra voz, desta vez uma jovem com um semblante, misto de temor e determinação, interrompeu o silêncio crescente. E se não tivermos a força necessária? E se a mudança for dolorosa demais? Ela questionou, seu olhar vibrando com esperanças e inseguranças. Aquela pergunta era um eco do que muitos estavam pensando. Querida amiga, respondeu Maria, com uma ternura que quebrava barreiras. A mudança pode ser difícil, mas a dor não é o nosso destino final. Estamos caminhando para um lugar de cura e restauração. Temos uma promessa de que Deus não nos deixará sozinhos nesse processo. As palavras de Maria não eram apenas teóricas. Eram um testemunho. Ela mesma tinha vivido a dor e a restauração. Era a história da comunidade refletida em sua própria vida. Ela se lembrou de momentos em que a esperança parecia distante, mas a perseverança e a fé trouxeram à tona um novo propósito. A chuva começou a cair, lentamente, como se o céu também estivesse respondendo às conversas na praça. Aquelas gotas eram um lembrete de que a necessidade de renovação estava presente, e que as águas eram necessárias não apenas para a terra, mas para os corações daquela vila. João, percebendo a intensidade do momento, acrescentou: Deus não promete que a jornada será livre de dificuldades, mas Ele nos dá a certeza de que, juntos, somos mais fortes. Ele prometeu estar conosco em cada passo. A firmeza de nossos laços não é apenas com Deus, mas entre nós.
A multidão começou a murmurar. Às vezes, a chuva é o que traz vida, uma transformação necessária. Os rostos mudaram, inseguranças e receios começaram a ser substituídos por alegria e expectativa. O clima estava mudando, não só com a tempestade que se desenrolava, mas com a ousadia de expressar as emoções que a fé despertava. Como um chamado de luz no meio da escuridão, uma mulher idosa se destacou. Eu tenho visto muitas tempestades. E aprendido que, após elas, sempre vem uma bonança. Se Deus está querendo algo novo, quem somos nós para questionar? Suas palavras soaram como música. Maria sentiu um calor crescer dentro dela, como se uma nova vida estivesse brotando nas almas ali reunidas. Ela podia vê-las começando a se unir, as dúvidas se dissolvendo como as nuvens pesadas. Era isso que Deus queria, um renascimento espiritual, um novo capítulo para a Vila. E, ali, naquele momento sagrado, todos sentiram que mais do que uma simples reunião, era um tempo de consagração e renovação. Os sorrisos já não eram tímidos, mas radiantes, e os dedos se entrelaçavam em gestos de apoio e incentivo. No entanto, a tempestade lá fora parecia intensificar-se, e relâmpagos riscaram o céu. Maria pareceu notar a inquietação na multidão novamente. Amigos, disse ela, agora quase em um sussurro, é exatamente no meio das tempestades que as promessas divinas se revelam com mais clareza. Para onde essa jornada nos levará? O que Deus está prestes a fazer em nosso meio? Enquanto a chuva caía e a eletricidade no ar aumentava, Maria e João olhavam um para o outro, sentindo que algo mais estava prestes a acontecer. Os desafios estavam longe de terminar, e aquela vila estava à beira de uma grande transformação. Estaremos prontos para a verdadeira revelação que se aproxima? Maria ponderou, com uma mistura de expectativa e trepidante curiosidade. No fundo, ela sabia que a resposta viria nas horas incertas da noite e que o destino estava prestes a ser escrito de maneira gloriosa. A tempestade rugia, como se a natureza estivesse em perfeita harmonia com a agitação que se formava nos corações daqueles que se reuniram. O vento assobiava entre as árvores enquanto a chuva se tornava mais intensa. Contudo, naquele momento, a chuva parecia trazer não apenas umidade, mas uma bênção escondida, um lavatório espiritual que purificava as almas. Maria sentiu uma estranha inquietude misturada a uma expectativa vibrante. A cada gota que caía, parecia que Deus estava lavando as inseguranças e dúvidas, transformando-as em promessas de vida nova. Os rostos em sua volta, iluminados pelo relâmpago, refletiam uma mistura de temor e coragem. As murmurações da multidão se intensificavam, como se todos estivessem se conectando em uma única voz. Quando olhamos ao nosso redor, podemos ver o que Deus é capaz de fazer em cada um de nós, disse uma jovem, com a voz embargada de emoção. Por que não nos entregarmos completamente, se Ele está entre nós? A palavra entregar ecoava na mente de Maria, como uma eterna chamada para um compromisso maior. Maria respirou fundo e decidiu que era hora de um passo mais ousado. Vamos nos unir em um só corpo. Vamos cantar. Sua declaração foi recebida com um entusiasmo crescente. As mãos se levantaram, e canções começaram a ressoar na vila. Mesmo com o barulho da tempestade, as vozes humanas eram mais potentes. Cada nota cantada tornava-se uma declaração de fé e determinação. A mulher idosa que antes tinha falado agora se unia às vozes, seus olhos brilhando de alegria. É na adoração que encontramos força. É aqui que a mudança começa. A cada palavra, as pessoas pareciam se elevar. O medo se dissipava, e a esperança tomava seu lugar, como o sol que finalmente quebra as nuvens escuras. Enquanto cantavam, o céu explodia em clarões de luz. Maria sentiu que algo estava mudando, não apenas lá fora, mas dentro delas mesmas. A conexão entre aqueles seres humanos, antes tão frágil, crescia como um laço entrelaçado por Deus. Ela viu lágrimas sendo enxugadas, sorrisos se formando e corações se abrindo. Deus nos trouxe até aqui por um motivo, pensou ela. Esta tempestade não é uma punição, mas uma preparação. Era como se as gotas de chuva fossem sacramentais de um novo começo. Os relâmpagos eram promessas de que algo grandioso estava prestes a acontecer. João se aproximou, com uma expressão séria, mas cheia de esperança. Você já parou para considerar que, talvez, esta seja a noite em que as cadeias serão quebradas?
que tudo que nos prendia será deixado para trás. Sua declaração ressoou com a intensidade do momento. Estamos prestes a entrar em um novo nível de fé, e a escolha é nossa. Ele ergueu as mãos para o céu, e em um gesto coletivo, todos acompanharam. A atmosfera estava carregada de energia sagrada. Era um convite à transformação, e cada coração pulsava em uníssono. A tempestade finalmente atingiu seu pico, e a presença de Deus estava quase palpável. Naquele instante, Maria se lembrou das palavras escritas em seu coração: não temas, pois estou contigo. Era uma promessa que os unia, um acordo que os ligava a algo muito maior. Enquanto a tempestade se acalmava, uma sensação profunda de expectativa pairou no ar. Que revelações estão prestes a ser derramadas sobre nós? Refletiu Maria, o coração pulando no peito. Com cada minuto, a transformação aguardava para ser revelada. E assim, enquanto as nuvens se desfaziam lentamente, todos sentiam que um novo tempo se aproximava. Mas a pergunta latente ainda pairava no ar, como um mistério a ser descoberto: o que Deus tem reservado para nós, agora que estamos prontos para receber? As nuvens começaram a se dissipar, deixando no ar uma calmaria intensa, como se todo o universo estivesse esperando. Maria olhou ao redor e viu que muitos estavam parados, com a respiração suspensa. Havia uma expectativa palpável. Os rostos, antes marcados pelo temor, agora transpareciam uma luz interior que parecia refletir a claridade do céu que se revelava. Olhem! Exclamou a mulher idosa, sua voz agora firme e clara. O sol está voltando. É como se Deus estivesse dizendo que um novo dia está chegando. Maria sentiu um nó se desatar em seu peito. O que antes parecia apenas uma tempestade, agora se tornava um símbolo do renascimento, um convite para a renovação. A vida, com todas suas dificuldades, se manifestava como uma oportunidade de crescimento. Com a chuva amenizando, o solo começou a se transformar. Pequenas flores despontavam, enquanto as gotas de água ainda reluziam como diamantes. Seremos como essas flores, pensou Maria, fortes, resilientes e sempre em busca da luz. Havia um eco de esperança naqueles pensamentos, algo que unia todos ali de uma forma inexplicável. Alguém começou a falar novamente. Era João, que agora com uma voz mais suave, ainda repleta de emoção, disse: nossas batalhas são como essa tempestade. Elas vêm e vão, mas o que permanece é a força que cultivamos em nosso espírito. Hoje é o dia em que tudo pode mudar. Um murmúrio de concordância se espalhou entre as pessoas, cada um sentindo que suas próprias lutas estavam sendo reconhecidas e validadas. Maria fechou os olhos por um momento e respirou profundamente. Ao abrir, seus olhos se encontraram com os de João. Ele estava como que iluminado, uma conexão divina entre eles, algo que não podiam entender completamente, mas que era real. O silêncio de antes agora era preenchido com promessas e possibilidades. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Uma brisa suave soprou entre os participantes, e com ela, uma sensação de paz imensa se instalou. Eu sinto a presença de Deus. Sussurrou uma jovem, sua voz tremendo de emoção. A todos ficou claro que algo maior estava acontecendo. Naquele momento sagrado, as portas do céu pareciam se abrir, revelando um amor indescritível. Estamos prontos para nossa transformação. Maria gritou, e um amém ressoou entre a multidão. Cada respiração se tornou um hino. Aqueles que antes se tremiam de medo agora eram fortalecidos pela coragem mútua. Todo o peso parecia ser dissipado, e cada um começava a perceber as suas próprias cadeias quebrando. Mas algo ainda pairava no ar, como um mistério para ser desvendado. Quais serão as revelações que Deus nos trará? Maria pensou, ansiosa por respostas. Enquanto o céu se clareava, suas mãos se uniram às de João. A eletricidade da presença divina pulsava entre eles, uma sensação tão viva que Maria mal conseguia conter a emoção. As vozes se levantaram mais uma vez, agora em um clamor de gratidão e adoração. Estamos experimentando a grandeza de Deus. Alguns gritaram. Maria ficou maravilhada ao ver a transformação, enquanto todos pareciam se entrelaçar em uma nova vida, como se seus destinos fossem agora mais alinhados do que nunca. E então, no meio dessa onda de fé e esperança, uma sombra passou por seu coração. Uma pergunta começou a brotar:
uma palavra que não conseguia deixar de pensar: estaríamos prontos para o que vier a seguir? O céu claro ainda prometia mais, e nesse espaço de fé, a expectativa vibrava como um coração pulsante. Apenas o tempo dirá o que Deus tem para nós, sussurrou Maria, com os olhos fixos no horizonte que se desdobrava. A palavra mudança ecoava em sua mente, e a certeza de que algo grandioso estava prestes a acontecer fez seu coração acelerar. A transformação não tinha limites. O que mais poderiam esperar por essa nova jornada que se anunciava? O sol agora brilhava intensamente, e a luz parecia derramar-se sobre todos como um bálsamo curativo. Maria sentia em seu coração que algo profundo estava acontecendo em cada um ali. Aquela reunião não era apenas um encontro de pessoas, mas uma verdadeira convergência de almas em busca de uma nova vida. Deixe-se levar pela luz, disse João, com um brilho nos olhos. Ele levantou as mãos como se quisesse acolher o céu e a terra juntas. O tempo de hesitação acabou. É hora de afirmar o que temos dentro de nós. Olhem à sua volta e vejam a transformação acontecendo. As palavras dele tocavam fundo no espírito de Maria, como um chamado à ação. Uma onda de fervor tomou conta da multidão. Face a face, as pessoas começaram a compartilhar histórias de superação, de dor e de vitória. Cada testemunho se enredava como um fio dourado, tecendo uma tapeçaria de experiências sagradas. Uma mulher idosa, com lágrimas nos olhos, contou como havia enfrentado a perda de um filho e agora encontrava força nas lições aprendidas. Cada um de nós carrega uma história única, mas também um propósito comum, ela declarou. Maria sentiu um arrepio ao ouvir os relatos. Era como se, naquelas palavras, houvesse uma revelação divina sendo descortinada. Como podemos ser usados por Deus? Questionou-se. E então, em meio ao clamor coletivo, uma certeza tomou conta: a transformação não se tratava apenas de curas ou mudanças individuais, mas de um chamado para uma missão maior. Juntos, somos a luz deste mundo! Gritou outro jovem, que se levantou, energizado pela presença contagiante de Deus. Com isso, um amém estrondoso ecoou, reverberando pelas colinas ao redor. Maria observou os sorrisos se espalhando. Eram rostos que antes pareciam perdidos, agora irradiando esperança e fé. Então, como se o universo estivesse em sintonia com aqueles sentimentos, uma brisa mais forte soprou. Era como se o próprio Deus estivesse insuflando vida e coragem. Maria olhou para João. Seu olhar estava fixo no céu, os lábios murmurando uma oração silenciosa. A conexão entre eles se intensificava. Ao se aproximar, Maria disse, quase num sussurro: o que você sente que Deus está nos dizendo? Um novo começo, respondeu ele, chamando a atenção de todos ao seu redor. Está claro que Ele quer que abramos nossos corações e nos deixemos transformar. Mas é preciso coragem para seguir adiante. A caminhada pode ser desafiadora. Não eram apenas palavras, mas uma profecia vibrante e poderosa que ecoava na alma de cada um. Maria olhou ao redor e viu que muitas mãos se erguiam em adoração, como flores se abrindo para o sol. E foi nesse momento que, de repente, um novo som começou a surgir, um murmúrio crescente como um rio de fé. As vozes, antes tímidas, agora formavam um cântico que proferia liberdade e transformação. A atmosfera estava carregada de uma presença sobrenatural que poderia ser sentida pelas extremidades da pele. E ao mesmo tempo que a alegria envolvia o ambiente, um novo questionamento brotou no coração de Maria. Quais passos devemos dar para que essa transformação se concretize em nossas vidas? Cada pessoa ali se tornava um pilar dessa jornada, uma peça essencial no grande plano de Deus. Enquanto esse novo horizonte se abria diante dela, Maria sabia que a caminhada estava apenas começando. A luz agora dançava sobre as expectativas e esperanças renovadas, mas o que mais seria revelado? A expectativa pulsava, e algo dentro dela sabia que um grande chamado estava prestes a ser entregue. Maria respirou fundo, sentindo a energia ao seu redor vibrar como um acorde celestial. As vozes que antes estavam silenciosas agora cantavam em um tom de unidade, como se as almas se unissem em simbiose, formando um coro que parecia bidimensional, tocando tanto o céu quanto a terra. A presença de Deus era palpável, como uma neblina divina envolvendo cada um ali. Com o coração acelerado, Maria observou seus companheiros.
Havia pessoas de todas as idades, cada um carregando suas próprias dores e alegrias, mas agora, todas estavam unidas pela mesma esperança. Era como se cada lágrima derramada, cada cicatriz carregada, se transformasse em um símbolo de força. Precisamos agir, João proclamou, sua voz profunda cortando o ar como uma espada de luz. Deus nos deu um novo coração, mas é com essas mãos que devemos construir a nossa nova realidade. Ele gesticulava, como se estivesse moldando o futuro diante deles. As palavras dele ecoavam profundamente na alma de Maria, e algo despertou dentro dela, um desejo ardente de participar nessa construção, de fazer parte do plano divino. Acompanhada pelo imenso fervor, Maria levantou a mão e, com a voz mais firme do que jamais imaginou, desafiou: o que fazemos com essa transformação? Como podemos ser luz na vida dos outros? A multidão emudeceu por um instante, todos aguardavam a resposta. A energia estava carregada, como um tecido de potencial espiritual aguardando ser tecido em ação. E foi então que um jovem com um violão começou a tocar uma melodia suave, uma canção que falava sobre amor, perdão e renovação. Nota por nota, o som criava um espaço sagrado, um abrigo. As vozes individuais se elevaram, misturando-se em um hino poderoso de esperança e fé. Enquanto Maria ouvia, sua mente começou a girar. Que passos devemos dar? Se repetia como um mantra em seu coração. Ela sentiu que, naquele ambiente, a resposta estava emergindo através da música. Cada acorde parecia perguntar e responder ao mesmo tempo. João, ainda com a luz resplandecente nos olhos, se virou para a massiva corrente de pessoas. Vamos nos dividir em grupos. Precisamos compartilhar as vozes de nossa experiência, vamos ouvir uns aos outros e nos apoiar. O calor da ideia fez com que o público se unisse em aplausos. Maria sentiu um impulso, um desejo genuíno de se conectar mais profundamente com aqueles que estavam ao seu redor. À medida que se organizavam, ela se juntou a um pequeno círculo. Uma mulher jovem e destemida começou a compartilhar sua história sobre um relacionamento quebrado e como, através da oração e do apoio dela, havia encontrado cura. Nunca imaginei que minha dor pudesse se transformar em luz para outros, ela disse, os olhos brilhando em lágrimas e esperança. Maria ficou profundamente tocada por essas palavras. O poder do testemunho estava se revelando diante dela, conduzindo cada um a ser um canal de transformação. E passou a se perguntar se sua própria história, suas experiências, poderiam impactar alguém. Como minha dor pode ser um testemunho de fé? Esse questionamento cresceu em seu coração como uma semente germinando. No entanto, no fundo, ainda havia um mistério pairando. Será que todos estavam prontos para essa luz? Uma leve brisa soprou novamente, acalmando a atmosfera que anteriormente estava agitada. Maria olhou para João e viu uma luz nova em seus olhos. Isso a fez pensar. O que será que Deus está prestes a nos revelar? Há algo mais por trás dessa transformação, algo que vai além de nós. As perguntas jorravam, mas a certeza era clara, a missão estava apenas começando, e a resposta divina ainda estava por vir. O sol começava a raiar timidamente entre as nuvens ainda se dissipando, trazendo consigo uma nova promessa para a comunidade que ali se reunirá. O ambiente, que antes era carregado de incertezas e desconfiança, agora pulsava com uma energia renovadora, e Maria, sentindo esse movimento sagrado, sabia que era o momento de se mover com firmeza e fé. Estamos diante de um novo dia, ela exclamou, sua voz clara enchendo a praça, como um convite sagrado. Um murmúrio da multidão se aquietou em expectativa, e cada olhar se voltou para ela, sedento por esperança e direção. Este é o tempo de nos unirmos, de mostrarmos ao mundo que a luz de Deus não apenas brilha em nós, mas através de nós. A resposta foi um clamor de apoio, ressoando como um coro coletivo de fé. Maria sentiu uma onda de emoção envolvê-la. O amor divino estava ali, palpável, fazendo arranjos invisíveis na vida de cada um que estava presente. Vamos nos dividir em grupos, sugeriu João, aproximando-se, suas mãos firmes e decididas. Precisamos compartilhar nossas histórias, nossos medos e esperanças. Juntos, criaremos uma mesa de entendimento e amor. Uma onda de aprovação ecoou pela multidão,
e logo as pessoas começaram a se organizar, em círculos de conversa fervorosa. Enquanto cada grupo formava laços, Maria se uniu a uma amiga de infância, que havia lutado contra a solidão após uma tragédia. Eu sentia que estava sozinha, que a dor era minha só, confidenciou a amiga, suas lágrimas misturando-se à esperança recém-descoberta. Mas quando comecei a partilhar, percebi que minha dor poderia unir, e não dividir. As palavras dela ressoaram como um eco em Maria, uma lembrança de que os momentos de dificuldade muitas vezes preparavam o terreno para algo bonito e grandioso. Deus usa nossas histórias, respondeu Maria, cheia de emoção. E que outras histórias estão por vir nesse espaço sagrado que estamos criando juntos? As vozes aumentavam, cada pessoa se abrindo, cada relato uma peça do quebra-cabeça sagrado que Deus estava construindo naquele dia. Nesse fervor, uma jovem começou a tocar seu violão, e logo a praça se encheu de canções de adoração. As vozes eram calorosas, entrelaçando suas dores e alegrias em um hino que ascendia aos céus. Maria sentiu que, com cada nota, eles estavam se conectando a algo maior, a uma missão que ultrapassava suas individualidades, uma nova aliança. E se esta fosse a nossa nova primavera? Questionou João, erguendo os olhos radiante. A primavera onde florescemos uns pelos outros, onde florescemos em unidade. A alegria invadiu o ar, enquanto as pessoas se abraçavam, formando uma rede de amor que ecoava através da vila. Naquele instante sagrado, Maria olhou ao redor e viu milagres se desenrolando. O medo, que antes predominava, agora se transformava em fé. Lembranças de brigas e desavenças pareciam ser dissolvidas pela certeza de que estavam diante de uma nova jornada, guiados por Deus. Então, uma voz forte e insegura se levantou do fundo da praça. Mas e se cairmos novamente na desunião? Temos certeza que essa união vai durar? O clima pesado, que poderia ter levado a um retrocesso, foi suavizado pela serenidade que já havia tomado conta do lugar. Isso pode acontecer, admitiu Maria, com um olhar confiável e sincero. Mas a beleza do nosso compromisso é justamente sermos levados a crescer, a nos perdoar e a nos tratar com amor eterno. Estamos aprendendo juntos. E, à medida que compartilhavam seus medos e anseios, a luz da esperança magicamente se intensificava. O amor de Deus reanimava cada coração, e com a brisa suave que soprava, Maria sentiu que a tempestade havia finalmente se acalmado. Não era apenas um novo tempo para a comunidade, mas um novo tempo para todos ali, onde cada um era parte do plano maior do Senhor. As promessas de Deus jamais falham, exclamou João, as lágrimas de alegria brilhando em seus olhos, ecoando o sentimento coletivo. Hoje celebramos não só a união, mas o renascimento de nossas almas. Com cada declaração, a praça se tornava um altar de adoração, onde agradeciam pela transformação que já havia começado a ocorrer. Maria fechou os olhos e sentiu a presença divinal cercando a todos, como um abraço acolhedor. E ali mesmo, com o céu azul despontando, soube que a tempestade tinha sido apenas o prenúncio de algo maravilhoso. Assim, enquanto aquele precioso sol iluminava a nova realidade que emergia, Maria percebeu que a vida, com todos os seus desafios, era uma constante manifestação de amor divino. Estamos juntos nessa, pensou, abraçando a promessa de que o que Deus começou, Ele sempre completará. E com essa fé vibrante, Maria sabia que o futuro estava em suas mãos, um futuro repleto de luz, graça e amor, não apenas para eles, mas para toda a comunidade. Sua jornada de fé estava apenas começando, e o caminho era luminoso. Agora é com você que está aí, que ainda não se inscreveu. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que podem transformar sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e levar essa mensagem a quem precisa. Comente suas reações e testemunhos sobre o final, seu feedback é muito importante. E por último, mas não menos importante, não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de Deus. Vamos juntos espalhar a luz.